Olá, eu sou Marina Vasconcelos e vou apresentar para vocês o meu artigo chamado A Tinta e a Matéria, uma metonímia visual na pintura tardia de Gustavo Morroco. Então, para dar uma pequena contextualização, esse artigo é um subproduto da minha dissertação chamada Linha e Cor na Pintura Tardia de Gustavo Morroco, um simbolismo da forma. Então, o ponto central da minha dissertação é a ideia de que o Gustavo Morroco, um pintor francês do século XIX, encarava a pintura como uma linguagem capaz de veicular ideias, mais a partir dos aspectos formais e visuais e materiais da pintura do que da imagem mesmo do representado. Então, fica claro, por exemplo, nessa citação que ele diz: a evocação do pensamento pela linha, o arabesco e os meios plásticos, aí está meu objetivo. E nesse artigo eu estou trabalhando com uma hipótese, né, de que em alguns quadros, isso não é generalizável, mas em alguns pontos de alguns dos quadros dele, ele usa a matéria como uma metonímia visual, ou seja, a ideia de matéria estaria representada pela própria matéria pictórica. Isso seria uma espécie de simbolismo da forma. Então, para começar, a gente precisa entender o que o Morrow entende por matéria, né? Eu fiz uma pequena análise de conteúdo dos escritos dele aos quais a gente tem acesso, porque alguns foram publicados, e a palavra matéria aparece nesses textos com dois sentidos, né? Um sentido é aquele em que a matéria é oposta ao espírito como um dos dois princípios que constituem, né, a existência. Isso é uma dualidade bastante tradicional, né, dentro do pensamento ocidental, e o Gustavo Moreau vai adotar isso como um dos grandes temas da pintura dele. Mas ele vai fazer isso inicialmente, principalmente através da escolha de cenas e temas mitológicos ou religiosos, por exemplo. Então, ele vai escolher temas em que essa dualidade possa ser corporificada, digamos, através dos personagens, como nesse caso do Édipo e a Esfinge de 1864, uma das pinturas do início da carreira dele, em que o Édipo simboliza, em algum sentido, o princípio ou os aspectos espirituais, intelectuais, racionais da humanidade, e, por outro lado, a Esfinge representa os aspectos materiais, ou seja, tudo aquilo que está relacionado, por exemplo, com a sexualidade, com a violência e a morte, com a riqueza material, com os sentidos e por aí vai. Então, essa carga de associações vai ser corporificada nesses personagens, né? Isso é uma interpretação bastante estabelecida porque o próprio artista coloca isso, né, explicitamente nos escritos dele. E esse vai ser um sentido muito pejorativo, muito negativo da palavra matéria, né? Porque ela é a parte justamente negativa dessa dualidade entre a matéria e o espírito. Mas a palavra matéria também vem com um segundo significado, que é o de matéria pictórica mesmo. Então, é um termo um pouco que ele usa de uma maneira um pouco mais técnica para se referir a tudo que diz respeito à fatura, à pincelada, à qualidade material da pintura mesmo, né? A textura, ao impasto, a densidade da tinta e por aí vai. E ele elogia muito os artistas que trabalham bem com isso, ele critica os artistas que ele considera que não trabalham bem com isso, ele mesmo valoriza essa questão da matéria pictórica muito dentro da prática dele, né? Então a gente vê, por exemplo, nesse elogio que ele faz da pintura, nessa citação a seguir. Ele diz: ó nobre poesia do silêncio vivo e apaixonado, bela arte essa que, sob um envelope material, espelho das belezas físicas, reflete igualmente os grandes impulsos da alma, do espírito, do coração e da imaginação, e responde a esses anseios divinos do ser humano de todos os tempos. É a linguagem de Deus. Então, o aspecto material da pintura é como se fosse a condição de possibilidade para que a pintura consiga veicular esses anseios divinos, né? Então, é isso que permite que ela seja uma linguagem e, além disso, uma linguagem que ele considera divina, né? Então, é algo sumamente valorizável. Isso é uma maneira de resgatar, de revalorizar a ideia de matéria através da pintura. Então, existe esse jogo entre as duas acepções em que uma em algum sentido, salva, né? Resgata a outra desse aspecto muito negativo. Bom, e olhando para as pinturas, eu encontrei pelo menos dois sentidos em que o uso da matéria vai ser associado a questões diferentes. Então, um primeiro seria o uso da matéria como ornamento. Então, a gente vê, por exemplo, em alguns esboços em que a figura tem a sua pele ou o seu corpo tratado de uma maneira, e aí por cima ele vem e o artista vem e interfere com uma pincelada, com um impasto bem mais marcado, como se ele estivesse adornando ou vestindo aquela figura, né? Como se existisse aí uma diferença de densidade ou de textura mesmo entre o corpo e o adorno material. Por exemplo, nesse esboço da Lila, a gente vê que o colar dela e os adereços que ela tem na cabeça são tratados com uma textura um pouco diferente, eles são um pouco mais densos ou tem um pouco mais de impasto,
E o que é interessante é que esse impasto reage à luz, ele é um pouco reflexivo, de uma maneira que lembra o efeito de uma joia mesmo, né? A maneira como ela reflete a luz. Então tem essa relação que é mais material do que mimética, né? Entre aquilo que ele está representando e a maneira de representar, que é o uso do impasto e da matéria pictórica mesmo. Mas a gente também tem um segundo sentido, que é um pouco mais denso, né? De associação simbólica, vamos dizer, entre o representante e o representado, a partir do impasse da matéria pictórica, que é uma associação entre a matéria e a morte. Então a gente tem, por exemplo, esse esboço muito interessante de uma Helena sobre as muralhas de Troia. Então a gente tem ali a Helena em uma pose contemplativa e atrás dela tem esse resultado da Guerra de Troia, que é um grande massacre, né? E esse massacre, entre aspas, não vai ser representado, mas mais sugerido através dessas manchas e desses pontos de tinta colorida, que, interessantemente, ecoam a maneira com que o Gustavo Morro trata o próprio vestido e a coroa da Helena. Então, existe aí um eco formal entre essas duas coisas, que remete àquela ideia, àquela leitura, né, da história da Guerra de Troia, que era muito comum no século XIX, que coloca a Helena, ou a beleza da Helena, a vaidade dela, como a grande causadora da Guerra de Troia. Né? Ela é vista como uma espécie de femme fatale. E, e aí o Gustavo Morro parece dar uma certa materialidade a essa interpretação através dessa relação formal entre o sangue, né, e a própria e o vestido e todos esses adereços da Helena. Então, essas duas coisas, a beleza e a morte, estão relacionadas aí, tanto pela ideia de matéria, né, do aspecto material da existência, né, a morte e também a riqueza material, o luxo, como através da própria matéria da pintura. Então, tem aí esses ecos entre essas duas coisas. Um outro exemplo possível seria esse quadro dos Pretendentes, que também é uma cena de massacre, e a gente vê aqui que na porção inferior o Gustavo Morro coloca uma espécie de natureza morta, em que já tem ali vários cadáveres, mas a gente também vê alguns objetos decorativos, dos quais, em muitos casos, escorre sangue, né? O interessante é esse tratamento do sangue, que também é bem marcado em termos de impasto. Mas o que também é mais impactante é que, em alguns casos, parece que o sangue não escorre no objeto representado, ele está escorrendo como se fosse da superfície da tela. Então, aí tem uma espécie de tensão entre a imagem mesmo e a pintura, né, na sua materialidade. É como se ele criasse uma costura entre o representante e o representado. E o sangue é particularmente propício para fazer essa costura, porque o sangue, enquanto substância, é muito semelhante à tinta vermelha enquanto substância. Então, se cria uma espécie de oscilação do olhar do espectador entre a imagem e a superfície da tela. Né? Existe essa costura, de novo, entre a ideia da mortalidade, que é uma questão relativa, né, ao aspecto material da existência, e também, de novo, a matéria da pintura. Então, só para terminar, eu não consegui trazer todos os exemplos que eu coloco no meu artigo, por falta de tempo, mas eu acho que através desses breves, né, exemplos, a gente pode ver que o Morro trabalha com uma espécie de simbolismo da linguagem pictórica, que cria uma síntese entre a ideia e a matéria da pintura. E nesse caso a gente está falando aqui da ideia de matéria, né, tematizada através da matéria pictórica. Então é o que eu chamo de uma metonímia visual. E isso em relação ao tipo de pintura que o Gustavo Morro praticava, só pode acontecer dentro dos esboços das pinturas inacabadas, né? Porque esse tipo de pintura vai ter uma certa autonomia da linguagem pictórica que não existe numa pintura acabada, uma pintura de salão tradicional. Então essa experimentalidade é o que permite que ele faça essa espécie de simbolismo da forma mesmo. Né? Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Aqui são as minhas referências e eu agradeço a atenção. Né? Aguardo a nossa discussão em seguida. Obrigada.